Tudo bem, pessoal. Eu venho tentando educar o Ocidente sobre esse culto, religião, ideologia, ou como você quiser chamar, há quase uma década. Mas eu não sou o único. Outros também fizeram isso, como Tommy Robinson e Lauren Southern. Não sei o que aconteceu com ela. Acho que ela teve um caso com Andrew Tate e depois criticou Tommy Robinson. Não sei detalhes. Irrelevante. Mas esse vídeo é de quase 8 anos atrás, quando Lauren Southern estava tentando expor os perigos do islamismo, mas ninguém deu atenção. E pessoas como Lauren e Tommy Robinson foram vilipendiadas simplesmente por mostrar para você a face do Islã. Isso não eram teorias da conspiração. Eles só estavam mostrando para você: olha o que eles são, olha o que eles estão fazendo, olha como eles estão dominando partes de cidades ocidentais. Mas ninguém prestou atenção. Acho que não dá para culpar ninguém, pois é assim que a humanidade funciona, especialmente em sociedades individualistas como a ocidental. Você não pode esperar que uma pessoa do mundo corporativo ou alguém que está cuidando da própria vida, pagando suas contas, trabalhando em um escritório, não há nenhum incentivo para ele se levantar e começar a falar contra o Islã ou o islamismo. Sim, eles podem presenciar ataques terroristas ocasionais, o assassinato de Lyric B e outros problemas sociais. Eles podem ver que Tower Hamlets não é mais exclusiva, não é mais uma cidade diversa. Agora é predominantemente de Bangladesh. Mas eu quero manter meu emprego, quero continuar pagando minhas contas, não quero causar problemas para ninguém. Então as pessoas fingem que não vêm. Mas todas essas pessoas que estavam te alertando sobre os perigos do islamismo, que foram ignoradas e até mesmo vilipendiadas, atacadas, zombadas, elas estavam certas. E 10 anos, 15 anos depois, 10 anos depois, tudo aquilo sobre o que estávamos te alertando se tornou realidade justamente porque estávamos vivendo aquilo. Então você não pode, a gente realmente não deveria ficar bravo com as massas por não prestarem atenção, porque é assim que as sociedades evoluem. Antes tarde do que nunca. Então dá uma olhada nisso. Dá uma olhada nisso. Então não deixe que eles te manipulem ou te façam sentir culpado para acreditar que eles são as vítimas. Eles não são as vítimas. Eles têm se comportado como brutamontes violentos há muito tempo. Oi, tudo bem? Então, eu vim até Whitechapel, em Londres, para fazer algumas entrevistas na região, porque é uma área muito multicultural, e a gente queria perguntar para as pessoas o que elas achavam que era a cultura britânica. Achei que seria uma parte interessante. Não são. Esses lugares não são multiculturais. Esses lugares são muito homogêneos. Eles são muito monoculturais. Esse filme foi há 8 anos, então em 2018 eu fui, na verdade fiquei em Whitechapel em 2017. Eu não sabia muito sobre o lugar naquela época. Procurei pelo Airbnb ou Booking.com, não lembro bem, mas acho que foi pelo Airbnb. E eu procurei o lugar mais barato, que não era muito barato pelos padrões australianos. Parecia novo, era novo. Depois descobri que qualidade é um grande problema na Inglaterra. A Austrália é um estado babá. Mesmo que você fique em um motel ou hotel 3 estrelas, você não vai encontrar lençóis sujos, colchões sujos ou buracos nas paredes do seu quarto. Nós temos certos padrões. Então era isso que eu estava acostumado. Enfim, eu peguei aquilo. E aí eu pensei, meu Deus, isso aqui é um verdadeiro lixo. Foi a primeira vez que eu vi, é disso que eles falam quando falam de multiculturalismo. Porque na Austrália, a gente tinha um tipo certo de multiculturalismo, exceto em Bankstown, Leichhardt e talvez Falkner ou algumas partes de 2, 3, 4 bairros na Austrália. Na verdade, Footscray costumava ser diferente. E Sandringham Park, Noble Park em Melbourne, são mais sudaneses, mas nenhum desses bairros foi dominado por culturas estrangeiras. Era possível notar a presença deles, mas não eram dominantes. Whitechapel foi dominada. Eu fiquei tipo. E eu percebi que era sujo. Eu vou para o centro de Londres, ou vou para áreas brancas de Londres, ou até para o interior da Inglaterra. Lá vai estar tudo impecável, limpo, rostos sorridentes. Você vai para o leste de Londres. Enfim, não é multicultural. É muito monocultural. É fazer isso. Porque estávamos do lado de fora da mesquita, começamos a ser seguidas por um cara com um celular que veio até nós e basicamente disse: tipo, vocês não podem filmar aqui, sendo que nós podemos sim filmar aqui. É uma rua pública. O próprio imame acabou chamando a polícia contra nós só por estarmos entrevistando pessoas do lado de fora. Nós não estávamos incomodando ninguém, não estávamos forçando ninguém a dar entrevistas. Mantínhamos a câmera abaixada quando a polícia veio e fez várias perguntas sobre o policial secreto. Novamente, ele está apenas fazendo o trabalho dele. Para quem você trabalha? Que perguntas são essas? Como se isso importasse para o que estamos fazendo?
E eles estão apenas esperando lá. Eles estão apenas esperando lá no carro da polícia, enquanto a gente fica aqui fazendo perguntas totalmente inofensivas, como: o que significa ser britânico? Imagina só. Gente, imagina só. Quanto terreno havíamos perdido? E eu digo nós, como sociedade ocidental, alguns princípios básicos da sociedade ocidental, alguns valores fundamentais como a liberdade de expressão. Não há abuso, não há difamação ali. Ali. Essas são perguntas básicas e normais. O que significa ser um australiano? É isso. O que isso significa? Você pode responder isso. Sabe, na sua visão, a Austrália tem uma identidade multicultural moderna, onde não está mais limitada à Austrália branca ou às pessoas de ascendência britânica ou anglo-australianos de herança britânica. Não é mais só isso, né? Os muçulmanos são igualmente australianos. Você pode ter essas opiniões. Você poderia dizer isso, mas como sabemos que é absurdo, é por isso que eles não querem responder a isso. E em vez de responder à pergunta, eles querem te desafiar. Em algum momento achamos que isso virou o novo normal. Você não pode fazer essas perguntas. De novo, esse vídeo tem 10 anos e agora você vê onde estamos. Naquela época, os brancos não davam muita atenção. Eles não se importavam. O carro da polícia está só parado ali e eles estão só esperando a gente sair daqui. Bem, na sua opinião, o que você acha que significa ser britânico? Ter o melhor passaporte, talvez? É isso. É. Você acha que é só ter um passaporte britânico? Sim, eu acho, sim, nascer aqui, sim. Você vê algum aspecto cultural em ser britânico? Não, pois é um país multicultural, então você pode. Viu isso? Eles têm um código de trapaça multicultural. Podemos ser nós mesmos. Vou te mostrar esse vídeo de novo porque preciso. Vou citar e expor esse terrível ministro de Assuntos Internos chamado Tony Burke. Olha pra ele. Venderam o multiculturalismo afirmando que iriam se integrar e assimilar. E ao longo de várias gerações, eles se tornariam indistinguíveis dos nativos originais da sociedade nativa. Olha só, olha só. Agora, eles estão mudando o discurso. Eles dizem algo como: ops, falhamos, eles não conseguem se assimilar. Então partimos para o plano B. Eles não precisam se assimilar. O conceito de imigração é que as pessoas, quando vêm para a Austrália, querem fazer parte da Austrália. É isso que as pessoas querem. Não, eles só querem o passaporte australiano. Eles querem o passaporte australiano e estamos dando. Isso já significou algo. Lembro quando me mudei para a Austrália em 2003 e consegui o passaporte em 2008. Eu fiquei tão estressado que minha solicitação de residência permanente poderia não ser aprovada. Me formei e fiz a solicitação como qualquer pessoa. Era estudante internacional. Sei que muitos questionam o interesse desses estudantes, mas, por exemplo, me formei em TI. Eu nunca trabalhei um dia sequer em TI. Então, mesmo que TI fosse necessário, eu não trabalhei nisso. E você pode dizer que eu uso, sabe? Mas, de novo, eu queria fazer parte da Austrália. Eu queria. Antigamente, ser cidadão da Austrália tinha valor. Agora distribuem esse status facilmente. É assim que está. É como um homem rico em um clube de striptease assim. Olha pra mim. Nunca aceitei o termo assimilação. Não quero que as pessoas percam sua identidade. A palavra integração é usada há muito tempo como parte de um diálogo multicultural. E é isso mesmo. Queremos as pessoas como elas são. Nunca concordei com esse conceito de caldeirão em que toda a sua identidade deve ser dissolvida. Precisamos mudar o tom? É isso. Por isso eles não foram pressionados a se integrar, a assimilar. Integrar. Sim, eles se integraram muito bem no nosso sistema econômico, no nosso bem-estar social, no Centrelink e no que quer que seja o equivalente dos seus benefícios sociais no Reino Unido e nos Estados Unidos. É isso. Olha, aprende. Não dá para culpá-los, é o comportamento humano. Por isso precisamos mudar a cultura. Precisamos ser implacáveis na imposição dos valores ocidentais. Implacáveis. E por implacável quero dizer sem pedir desculpas. Ok, desculpe. Nada de abate halal. Eu não gosto disso. Eu não gosto disso. Vai. Se adapte ou caia fora. Para pertencer a uma cultura específica, para ser britânico. Você pode ser britânico e qualquer outra coisa. São furries do lado de fora de uma mesquita. Olhe para eles. Como se chamam as pessoas que se vestem como animais? Tem um nome, mas esqueci.
O que é ser britânico? Para mim, é viver em uma sociedade multicultural, que aceita pessoas com diferentes crenças e origens. Hoje em dia, sim. Muçulmanos não agem assim. Eles têm problemas com hindus, sikhs e brancos. Você acha que isso é desonestidade deles? Ou eu diria que essas são crenças de conveniência. Então, eles adorariam o multiculturalismo, desde que isso os beneficie. Mas se você perguntar, aceita todo mundo? Então você aceita homossexuais? Não, eles não aceitam. Veja isso. Five Pillars, o canal de propaganda islamista mais popular do Reino Unido, acabou de fazer isso. Veja o que disseram. Perguntaram ao público se os leitores do Five Pillars apoiam o prefeito de Londres, Sadiq Khan, promovendo LGBTQ e álcool. Isso foi o que o prefeito de Londres disse. Neste mês do orgulho, a cidade apoia nossas comunidades LGBTQI+ aqui e no mundo. Estou ansioso para ver centenas de milhares de londrinos e visitantes tomando as ruas em celebração e solidariedade pelo orgulho em Londres no sábado. Agora, olhe para a pergunta. Olhe para a pergunta. Perguntamos ao nosso público se era compreensível ou não se é. Para um muçulmano, essa crença é compreensível, já que ele é o prefeito de Londres e não pode se declarar islamista ou jihadista. Então, se é compreensível que Sadiq Khan promova LGBTQ e álcool, dado seu cargo de prefeito de Londres servindo todas as comunidades, com base em 960 respostas, uma esmagadora maioria de 95% disse não. Então, eles não estão dizendo que ele deve manter, você sabe, ele pode ter opiniões anti-LGBTQ pessoalmente, mas como ele é o prefeito de Londres, é por isso que ele tem que atender esse lado também. Não, eles dizem não, mesmo nesse caso, mesmo como prefeito de uma das cidades mais multiculturais do mundo, mesmo assim, não é certo promover LGBTQ. Essas são as opiniões dos muçulmanos britânicos. Ainda assim, aqui aceitam todos. Então, não sei se é dissonância cognitiva ou desonestidade. Ou sim, é só falta de compreensão. Eu não sei o que é, ou hipocrisia pode ser qualquer coisa. De qualquer forma, não é sustentável. Não é sustentável. Não está alinhado com os valores ocidentais. Sua ideia de administrar uma sociedade não está alinhada com a nossa, ou com a grande maioria da Grã-Bretanha. Portanto, nós vamos ser hostis, vamos ser brutais ao impor nosso conjunto de valores. Não é mais o que era há 300 anos quando tinha suas próprias culturas únicas, e agora é uma mistura de culturas. Faz sentido? A comida ficou misturada, o modo de se vestir ficou misturado porque pegamos o melhor do mundo. Isso é ser britânico. Você aceita LGB? Ela devia ter aceitado. Não sei se fez mais perguntas. Pronto. É uma coisa boa ou ruim que o conceito de ser britânico meio que não tenha mais um aspecto cultural? Acho bom, pois todos os países bem-sucedidos são multiculturais. O multiculturalismo é positivo. Isso faz um país ser bem-sucedido. Você acha que existe... Ela deveria ter perguntado pra ele. Espero que ela tenha feito outras perguntas de acompanhamento pra ele. E o Paquistão? O Paquistão deveria se tornar multicultural? Deveria se tornar hindu? Deveríamos ter uma explosão de hindus, sikhs, cristãos e ateus? Não. Essa regra do multiculturalismo não se aplica aos nossos países. Um tipo de núcleo como a cultura britânica que é distinta do multiculturalismo? Ou você acha que existe apenas o multiculturalismo? Apenas multiculturalismo. Eu não acho que exista um jeito específico, né? Uma cultura específica que faça parte de ser britânico. Eu acho que lindo sotaque de algumas dessas pessoas. Eu acho que eles deveriam ser apenas gratos por terem esse sotaque que só foi possível porque eles vivem na Inglaterra. Ser britânico é abraçar todas essas diferenças culturais. Sim, ele está fazendo uma ligação. Maravilhoso, ele está literalmente espiando na esquina, que é uma passagem pública. Havia uma mulher loira, quase nua e atraente, andando por aí, senhoras e senhores, e lá está seduzindo nossos belos jovens, e eles podem perder o controle e algo acontecer, e nós não seremos responsáveis. Ok, estamos avisando vocês agora. Sim, ela deveria estar de burca ou algo assim. Se algo acontecer com ela, espero que não. Mas se acontecer, vocês sabem que não seremos responsáveis. Não podemos fazer isso na frente da mesquita. Mas é um caminho público. Então você vai continuar fazendo isso? Sim. É isso que você está dizendo? Tenho permissão total para votar lá. Sim. Isso não é problema. Você pretende fazer algo a respeito? Então você pretende continuar fazendo isso. Eu vou fazer uma ligação. Tudo bem. Algumas garotas estão me fotografando ali. Tudo bem.
Britânico significa que você tem residência permanente e é residente deste país. Cultura britânica, como você fala? Isso é uma piada. E isso era inevitável com essas políticas progressistas. Esse cara não entende nada da Grã-Bretanha ou de sua história. Eu sei muito mais sobre a história britânica. Nem ouso me chamar de britânico sem viver lá por 10, 15 anos e estudar sobre a Grã-Bretanha. Por isso, também não me considero australiano. Às vezes me sinto culpado, pois vivi a maior parte da vida na Austrália. Tenho boa compreensão da cultura e valores australianos, além da renda média. Mas eu ainda me sinto um pouco estranho porque eu não nasci aqui. Mas olhe pra eles, pergunte pra esse cara, ele vai te contar. Ele é. Ser multicultural. Você concorda com isso? Isso é uma pontuação de 100%. 100%. Como diferenciamos a cultura britânica? Você acha que há uma cultura britânica única ou só multiculturalismo? Ser britânico multicultural significa ter valor, dignidade e respeito, sabe? Todo mundo respeita uns aos outros. E é isso que Londres é. Você respeita pessoas gays? Sim. Você respeita blasfemos? Não, esses não. Por exemplo, eu não posso entrar nesse prédio aqui porque sou mulher. Você acha isso tolerante ou não? Bem, você tem que colocar um lenço na cabeça ou algo assim e aí pode entrar. Tenho certeza de que há mulheres que podem entrar lá. Sim. Na maioria das mesquitas não é permitido, mas em algumas ocidentais sim, com as mulheres sentadas atrás e os homens na frente. Geralmente é assim. Muitos lugares religiosos, especialmente em religiões muçulmanas, você não pode fazer isso. Existe uma certa segregação. Então você está dizendo que os muçulmanos não são tolerantes. Era o momento ideal para uma frase de efeito. Você se considera britânica? Sim, estou bem, tenho passaporte britânico, tudo certo, sem problema. Acredita que, claro, para ser britânico é preciso certos valores culturais e falar uma língua específica? Sem problema. Muito legal, muito legal, muito legal. O que é a cultura britânica? Pergunte a eles sobre LGBTQ, pergunte a eles sobre casamento infantil. Pergunte a eles. Na verdade, é multicultural. Você acha que é uma questão de sangue ou acha que é uma questão cultural ou acha que é uma questão de passaporte? É uma questão de passaporte. Então não é cultural. É só, sabe? Ele é britânico? Britânico. Ele é africano. Eu sou britânico. Talvez seja porque ele é britânico. É tudo diferente. Cores, sabe? É mais cosmopolita. Nós precisamos mudar isso. Multiculturalismo nunca deveria existir. Não, nada de multiculturalismo. Se você tem pessoas de outras culturas, cada cultura tem seu próprio conjunto de valores. Algumas pessoas apoiam gays, outras rejeitam e algumas querem até jogá-los de telhados. Algumas pessoas querem andar com facas. Algumas pessoas guardam rancores raciais e históricos. O que você tem no final? Que sociedade você cria? Seja qual for o tipo de sociedade que você cria. Tecido social é uma boa expressão, né? Tecido social. Por que chamamos de tecido social? Por que não chamamos de ilhas sociais? Sabe, tem uma cultura ali, outra cultura ali, e é assim que isso compõe. É isso que compõe a nossa sociedade. Essas são ilhas sociais, não um tecido social. Um tecido é algo que está conectado, todo mundo está conectado uns aos outros. O multiculturalismo falhou, pessoal, mesmo que eu possa ter sido beneficiado por isso em algum momento, mas eu não preciso manter a mesma posição. Quero dizer, você pode ver pela minha cor de pele. Eu não posso dizer que sou chinês, né? E daí? Ele se contradisse. É uma pergunta interessante. Se eu conseguir um passaporte chinês, isso me torna chinesa? Não. Por que não? Claro que não. Por que não? Porque você não é chinês. Se eu conseguir passaporte britânico, viro britânica? Veja, eu acho que é principalmente ignorância. Essas pessoas, elas não são as pessoas mais inteligentes do mundo. Para que você está usando isso? Não é da sua conta. Certo, tudo bem. No passado, algumas pessoas vieram aqui sem demonstrar muitos valores britânicos, que são baseados na tolerância. Eu discordo. Os valores britânicos são conhecidos pela tolerância. Eu não acho que devemos tolerar coisas que vão contra os valores culturais britânicos. Não, eu disse isso. É sobre tolerância. É como as pessoas. Tolerância e apatia indicam uma sociedade em declínio. Não, é totalmente diferente. Você vem de outro projeto. Se você antagonizar as pessoas,
teremos que chamar a polícia, pois são essas pessoas que estão vindo. E se eu fizer a pergunta errada... Não. Não? Não. Você só repetiu minhas palavras. Você disse minhas palavras pela pergunta. Se você antagonizar indivíduos e causar assédio ou sofrimento indevido... Como você faz isso? Dando um soco, urinando, jogando bacon ou só perguntando? O que querem dizer? Viu como essas pessoas são escorregadias? Agora, eu acho que todos eles são idiotas, me desculpe. Eu acho que eles não conseguem, eles são incapazes de enxergar falhas na própria narrativa. Eles são incapazes disso. Isso pode ser por causa de, sei lá, um problema genético de QI baixo. Eu não sei o que é, mas é. Ele diz que tudo é sobre tolerância. Você aceitaria isso? Não, eu não vou ser tolerante porque você está sendo intolerante. Bem, eu vou dizer bem, você está defendendo opiniões que são intolerantes com as minhas opiniões. Então veja como isso é um ciclo vicioso. Isso pode ser usado dos dois lados, por isso acredito firmemente nisso. Você sempre deve, que é conhecido como o paradoxo da tolerância de Popper, a ideia filosófica de que uma sociedade perfeitamente tolerante deve ser intolerante com a intolerância. Os valores deles são intolerantes com blasfemadores, com apóstatas, com homossexuais. Essa é a definição de assédio, não minha. Não estou perguntando nada, então não é uma entrevista. Só estou te informando. Ok. Sendo muçulmano. Sabe de uma coisa? Na próxima vez que eu for a Londres, vou levar 3 ou 4 seguranças comigo e fazer as perguntas que quiser. Nem sei se me deixariam entrar. Acho que deveria fazer isso em Lekemba. Estamos só fazendo entrevistas. Só para vocês duas. Desculpa. Tudo bem. Sem problemas. Quero dizer... Viu, elas estão de boa. Quem são essas pessoas que estão chamando a polícia? Por que elas estão com tanto medo? Elas estão bem. De novo, acho que elas estão. Veja, eu acho que é como quando um professor fracassado conhece a qualidade dos próprios alunos, porque esse professor sabe que tem passado besteira para os alunos. Então, quando alguém de fora vier fazer perguntas para os alunos, vão dar respostas bobas. Veja, ele está bem. Eu não acho que nenhum dos entrevistados teve algum problema com a entrevista. Ninguém teve problemas, todos estavam bem. Só um deles fez uma pegadinha boba. Não pode ser chinês com passaporte chinês, mas pode ser britânico com passaporte britânico. Parecia ser o primeiro momento de clareza dele. Talvez nem tenhamos percebido, mas a maioria das pessoas está tranquila. É isso que quero dizer. Tipo, estou vendo muitos Sikhs dizendo sim, não deveria haver Kirpan, não deveria haver privilégios especiais. Muitos Sikhs estão dizendo isso. Sikhs indianos estão dizendo isso. Mas o Conselho Sikh ou a Sociedade Sikh da Grã-Bretanha, sei lá, ficam soltando esses comunicados um atrás do outro. Calma, calma, calma. Quem te fez representante dessas pessoas? Muito estranho. Mas, novamente, pessoal, não precisamos entrar nos detalhes ou nuances do motivo dessas pessoas agirem assim. Você só precisa se manter firme no seu sistema de valores. Perguntamos às pessoas o que acham da cultura britânica. A gente tem que seguir em frente ou tem que parar? Não. Na verdade, recebemos uma reclamação do imame na mesquita. O imame reclamou. Sim. 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 E quanto a o que fizemos? Que você está assediando a congregação aqui. Não, não estava assediando. Acho que ele só saiu e está feliz em falar com você. Nós queremos continuar. Talvez. Talvez não tão perto da entrada. Por quê? Por quê? Por quê? Você viu isso? Não houve ônus da prova. Não houve exigência de prova do imã. Assim, ele deveria ter sido incomodado. Ei, você desperdiçou o tempo da polícia fazendo acusações falsas. Veja, é disso que estamos falando. Esses módulos de treinamento DEI. Algo aconteceu há cerca de 15, 20 anos. Eles diziam, é preciso ter cuidado com minorias raciais, étnicas ou culturais e acreditar em sua palavra. Por quê? Ele fez uma acusação falsa. Vimos tudo. Ela só estava fazendo perguntas. Nem mesmo nenhum dos entrevistados se sentiu ameaçado ou assediado. É por isso que eu digo que essa cultura de apaziguamento, esses módulos de treinamento de DEI, precisam ser jogados fora. E o assassinato de Henry Nowak provou isso. Mas muitos relatos, muitos policiais vieram a público e disseram que, sabe, nós fomos bombardeados com esses módulos de treinamento contra a discriminação racial, privilégio branco e cultura woke. E vamos ver. Por isso, nenhum dos policiais que atenderam à cena do assassinato de Henry Nowak foi demitido. Só um pediu demissão voluntária, pois não podiam demitir os outros. Disseram, este é o módulo de treinamento. Fomos orientados a tratar diferentes grupos raciais de forma diferente.
Talvez um pouco mais distante, só, eu não sei. Sim, tenho certeza. É que tem muita gente para entrevistar. Mais adiante, talvez você não consiga pessoas para entrevistar. Espero que não nos chamem de novo. Não, é só. Claro, você está em frente à mesquita. E bem, na verdade a gente estava andando por aí. Só paramos porque tinha muita gente. Lá fora. E daí? Mas foi ótimo conversar. Foi mesmo. Eu não me senti assediado de forma alguma. Aí está. Tudo bem. Vamos ser presas só por ficar paradas fora de uma mesquita. Uau. Uau. Vocês estão vendo isso? Que vergonha. Vou mostrar rapidamente esse vídeo de Harry Sultan em Lakemba, um subúrbio muçulmano da Austrália. Olhem isso. Estou indo para uma área chamada Lakemba, em Sydney, Austrália. E dizem que é uma área com uma população muçulmana muito alta, tipo Markslow ou Molenbeek na Europa. Acredito que na Austrália as zonas proibidas seriam menos problemáticas do que na Europa, pois há menos imigração em massa. Mas eu já ouvi algumas histórias bem bizarras sobre tumultos, ataques, até gangues de aliciamento em Lakemba também. Então eu quero ver o que realmente está acontecendo lá. Será que é mesmo uma zona proibida ou está tudo se integrando perfeitamente? Só posso saber isso indo lá e conferindo pessoalmente. Vamos ver o que descobrimos em Lakemba. Ao chegarmos em Lakemba, o clima ficou tenso. Pessoas viravam a cabeça, saíam das lojas para nos observar e tentar entender o que fazíamos. Homens começaram a gritar com a gente em árabe do outro lado da rua. Eu não tinha nem ficado 10 minutos em Lakemba antes de alguém avisar a imprensa, e eles vieram correndo para me confrontar e dizer que aquela era uma área perfeitamente segura e que eu não tinha motivo nenhum para estar ali. Quase imediatamente, a história da mídia foi provada errada. Quando fomos dar uma caminhada até a mesquita local, um policial de alta patente veio até mim e implorou para que eu não fosse lá. E aí? Garotos. Falando. Inspetor Rick Higgs, da polícia de Camp City. Fui informado de que você pretende comparecer à mesquita Lakemba. Isso está correto? Na verdade, não pretendo comparecer. Só queria andar pelas ruas e conhecer a cultura local. Sim, você está satisfeito com isso? Sim. E agora, para onde você vai? Eu só ia caminhar. Essa pergunta nunca deveria ter sido feita. Nunca, nunca. Nunca deveria ter sido feita. Quem decidiu que temos que, é por isso que dizemos. Nada de privilégios especiais, nada de privilégios especiais. O Ocidente perdeu sua coragem em algum momento. Acho que a década de 2010 foi a pior. Obviamente, a maré virou e estamos começando a retomar o controle nos anos 20. Ninguém prestou atenção nisso. Pauline Hanson não aparecia nas pesquisas. Não havia vozes conservadoras. Mesmo os chamados conservadores, os Tories, na Grã-Bretanha, tinham se deslocado tanto para a esquerda. Eles estavam seguindo a ideologia blairista de Blair. Aqui na Austrália, nossa coalizão de nacionais e liberais também tinha se deslocado para a esquerda. Então, por que eles dizem, nós vamos conter a misoginia. Nós vamos acabar com a homofobia. Vamos acabar com a discriminação racial. Tudo isso estava acontecendo. Acho que a Austrália piorou. Não necessariamente essa coisa em si era ruim. Quando Cameron Rudd, em 2007 ou 2008, acho que foi quando ele foi eleito, ele pediu desculpas pelas gerações roubadas. Agora entendo por que isso precisava ser feito. Não condeno o pedido de desculpas em si. Mas, como sempre digo, as sociedades nunca ficam estáticas. Isso deveria ter ficado por ali e deveríamos ter feito políticas de bom senso a partir daí. Mas não fizemos. As sociedades continuam evoluindo ou regredindo. Elas continuam indo em uma direção ou outra. Elas continuam seguindo em uma direção. Elas nunca ficam estáticas. Então começamos a ceder e a nos esforçar demais a partir de 2007, e ambos os lados do espectro político. Ninguém podia condenar Cameron Rudd. A coalizão ou os liberais não podiam condenar Cameron Rudd pelo pedido de desculpas, pois houve apoio bipartidário por motivos compreensíveis. Mas aqui estamos. Agora, onde quer que vamos, temos que fazer uma declaração reconhecendo isso. Você vai a cafés e há uma placa lá dizendo que reconhecemos que os povos aborígenes são os guardiões desta terra. Isso é exagero. Em Vitória, eles começaram a remover a bandeira australiana. E agora temos a bandeira aborígene, a bandeira LGBTQ e a bandeira do conselho local, mas não a bandeira australiana. Achei que a bandeira australiana representasse todos nós. A bandeira aborígene representa a comunidade aborígene. A bandeira LGBTQ representa essa comunidade.
E quanto a mim, minha única identidade no momento é que sou um australiano imigrante, sou um australiano patriota que coloca a Austrália acima de tudo. Onde está a minha representação? Então, é isso. Esse policial é uma vergonha. Desculpe. Certo, veja como estava a mesquita. Veja onde estava a mesquita. Eu não poderia participar se eu quisesse. Tenho sérias preocupações de que você possa causar uma perturbação iminente da ordem pública lá embaixo. Então estou pedindo para que você não faça isso. É, cara, não vá. Por que lá? Eu causar uma perturbação da ordem pública? Porque aquela área é muito religiosa. Isso aqui não é Austrália? Tá causando uma perturbação da ordem pública ou seriam as pessoas que estão lá? Bem, a sua presença pode fazer com que eles ajam, sabe, de forma ofensiva e se oponham à sua presença lá. Então eles se sentiriam ofendidos comigo. Você pode desligar ou precisa me ouvir? Ele está envergonhado. Sabia que ia se dar mal e defende o indefensável. A comunidade local anda por aqui sem nenhum medo. Eu ando por aqui sem nenhum medo. Certo, mas eu sou uma crítica do Islã. Sim. Não posso fazer parte desse multiculturalismo, pois minha cultura permite liberdade de expressão e críticas ao Islã. Entendo que você tem suas crenças e direito a elas. Não tenho problema com isso. Estou te pedindo para não ir lá porque tenho receio de que você possa provocar uma perturbação iminente da ordem pública. Ao fazer isso, você pode cometer uma infração. Eu posso atravessar a área? Estou pedindo que não desça a rua Heldon. Você está me perguntando... Mas eu tenho o direito legal de andar por essa área. Sim. Neste momento, não. Eu sei que você está indo embora, mas eu gostaria de fazer algumas entrevistas. Eu teria permissão para fazer entrevistas? Você não é bem-vindo lá dentro? Não, não é isso. Não, é só para fazer entrevistas na rua. Eu tenho permissão para isso? Não. Por quê? Porque estou te pedindo para não fazer isso. Com base em que lei você está me dizendo para não ir lá? Sou um cidadão livre. Eu não acho que ela era cidadã australiana, mas acho que mesmo assim as mesmas regras se aplicam. Eu seria permitida, eu estaria ok? Sem câmeras, nada. Eu poderia conversar com as pessoas e criticar o Islã? Não. Não. Por quê? Porque eu estou te dizendo, não, você está cometendo uma infração. Por que você precisa fazer isso aqui? Porque esta é uma área altamente islâmica. Quais perguntas você pretende fazer? Não posso conversar com pessoas e criticar o Islã? Por que você quer fazer isso? Eu não quero. Por que criticar o Islã? Como eu disse, se você estiver lá dentro, eu tenho medo de que você cause uma perturbação da ordem pública. Não, você tem medo de que as pessoas fiquem ofendidas comigo? Não, sim. Sim, obrigada. E você está cometendo uma violação da ordem pública. Eu já te dei esse aviso. E se você fizer isso, pode estar infringindo a lei. Você entende isso? Sim, eu entendo perfeitamente. Na minha opinião, vocês têm a lei Sharia aqui. Nós vamos conseguir, sabe, se conversarmos com as pessoas. Pelo que me diz respeito, eles têm a lei Sharia aqui. Me disseram que se eu conversar com as pessoas, mesmo que eu guarde todas as minhas câmeras, eu não posso criticar o Islã para as pessoas aqui. Ela nem sequer tem permissão para ir e fazer perguntas. Tipo como ela fez na frente da mesquita de East London. Rua pública em Sydney, Austrália. Não diga que não há áreas proibidas ou que este é um país multicultural. Lakemba é uma monocultura e é uma que não permite críticas ao Islã. É uma que não permite liberdade de expressão porque é uma terra conquistada. É uma terra conquistada. Hora de retomar o controle, pessoal. Não deem nem um centímetro para eles. Toda vez que vocês cedem algo, perdem alguma coisa. Toda vez que você faz uma exceção, essa ou aquela cultura, certo? Seremos sensíveis à religião deles, mas você pode. Nós temos uma história rica, séculos de tradição de criticar religiões, o cristianismo. Mas para os muçulmanos, nós vamos varrer um dos nossos valores fundamentais de liberdade de expressão para debaixo do tapete só para agradá-los. Não faça isso, não é? Nós vimos o resultado disso, e quase ninguém pode dizer que isso produziu bons resultados.